temos informativo geral na linha com o deputado Henrique Fontana, com boas informações, é claro, para a nossa Palmeira das Missões. Bom dia, deputado, prazer conversar com o senhor. Bom dia, Dorvalino, prazer é todo meu de voltar a conversar contigo e com todos os ouvintes da Rádio Landel. Sempre é uma alegria participar da programação da Rádio Landel. A gente que agradece, deputado. Mas a gente sabe que o nosso tempo não vai ser muito longo, né? Até por compromissos seus. Já vou entrar aí com o assunto do HPR aqui de Palmeira das Missões, deputado. O senhor participou de algumas reuniões, continua prestando esse auxílio à Palmeira das Missões. O que a gente tem de positivo nesse momento sobre o HPR? Então, Dorvalino, nós estamos com diversas notícias positivas, né? A primeira delas, como nós sempre gostamos de recordar, é cada semana, cada mês que a gente vê aquele hospital se erguendo, nós temos esta alegria, todos nós, com esta que será seguramente a maior conquista do ponto de vista de saúde pública desta região aí do estado, e que felizmente, para todos nós, está sendo erguida em Palmeira das Missões. Eu estive junto com o prefeito Evandro, há 4 dias atrás, ou 5, se a memória não me falha, participando de uma importante reunião na Secretaria Estadual de Saúde, com a secretária Arita Bergman, com presença também da Universidade Federal de Santa Maria, e estávamos como deputados, eu, deputado federal, o deputado Jefferson, o deputado Matheus, deputados estaduais. Como vocês sabem, e seguramente tu já tens falado sobre isso, Dorvalino, na tua programação, depois de vencer todos os obstáculos que lutamos anos, vocês juntos com toda a sociedade, a Rádio Landel teve um papel muito importante em toda esta batalha em prol do HPR, hoje nós já temos em torno de 60% das obras do nosso HPR concluídas. Estas obras, eu acredito que, e conversando com o prefeito Evandro, e ele me explicando como estão os cronogramas, primeiro, nós estamos pressionando muito o governo federal para que ele faça novos empenhos de recursos que já estão contratados para a conclusão das obras. Nós acreditamos que estas obras devem demorar em torno de 14, 18 meses, a partir de agora, para sua conclusão. O que nós fomos tratar nesta reunião com a Secretaria Estadual de Saúde é do compromisso do governo do estado de entrar com recursos para a compra de equipamentos para o hospital. Porque dentro de alguns meses, quando as obras começam a ir para acabamentos, Dorvalino, alguns equipamentos têm que ser incorporados à obra. Não se pode comprar o equipamento só depois da obra pronta, né? Porque eles precisam ser colocados dentro do hospital ainda na fase de acabamento das obras. E nós também fomos conversar, aliás, estava conosco este grande parceiro, né, que sem ele seguramente o nosso hospital não existiria com a qualidade que vai existir, que é o Dr. Barrichello, que sempre nos deu todo o suporte técnico, desde quando lá 12 anos atrás foi o primeiro passo desta grande obra. Eu tenho uma alegria muito especial, um orgulho de ter participado de todos esses passos, Dorvalino. Não me lembro como se fosse hoje da reunião que nós fizemos com o presidente Lula, junto com o ministro Temporão, que era o ministro da Saúde à época, quando se consolidou o compromisso do governo federal com o nosso hospital público regional aí de Palmeira. Então, nós, junto com o Dr. Barrichello, acompanhamos esses anos todos, cada cuidado com cada detalhe para que, de fato, o hospital seja, em primeiro lugar, um hospital de ponta, que seja referência para estas 600 mil pessoas que moram aí em torno de Palmeira das Missões. Segundo, que ele tem esta complementariedade com os outros hospitais. Tanto o hospital que nós já temos em Palmeira, que é o Caridade, que é um hospital que eu também apoio sempre que posso, acabei de assinar uma nova emenda para o Hospital de Caridade, e os outros hospitais das outras cidades. O que nós também estamos focados agora, e foi pauta dessa reunião, e o prefeito Evandro está acompanhando pessoalmente, né, o
o cronograma de cada ato desses, são os chamados projetos complementares, Dorvalino, que é o projeto de informatização e digitalização do hospital, para que, dentre outras coisas, ele possa remeter exames, laudos, né, para que cheguem nas cidades do entorno, que vão ser abrangidas como área de atendimento do nosso hospital, tudo em caráter digital, que é o que manda a modernidade do ponto de vista de saúde pública. E outros projetos complementares que terão que ser feitos, e nesse sentido, a parceria da Universidade Federal de Santa Maria, ela é importantíssima para todos nós. E o professor que estava ali representando a universidade, por uma falha de memória minha, que não consigo lembrar tudo de cabeça, eu peço desculpas por ter esquecido o nome dele, mas quero citar a instituição que ele estava representando, que é esta grande universidade pública, que, aliás, nós temos o orgulho de ter um campus aí na nossa Palmeira das Missões, que também foi instalado aí durante o governo do presidente Lula. E quando nós concluirmos esse hospital público regional, o próximo passo nosso vai ser conquistar uma faculdade de medicina para a nossa cidade de Palmeira das Missões. Então eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Disse ao prefeito Evandro, né, que este cuidado no detalhe que tanto ele como o Regis, a nossa equipe, estão tendo, ele seguramente vai garantir com que a gente perca o mínimo tempo possível. Percalços podem surgir no caminho, mas nós estamos trabalhando com o objetivo de, dentro de 14 a 18 meses, podermos começar a abertura deste hospital. Pois bem, deputado, boas notícias então. E dentro dessa conversação que os senhores mantiveram com o governo do estado, qual foi a resposta do governo a esse apelo que foi realizado? Olha, felizmente o governo do estado se demonstra parceiro nesse caminho. Aliás, eu, quando falo disso, né, Dorvalino, eu lembro lá atrás, há 12 anos atrás, quando lembrei há pouco, foi o momento em que, durante o governo do presidente Lula, conseguimos aprovar esse grande investimento aí, com o respaldo da bancada federal, que à época, né, assinou a primeira emenda de bancada para o nosso hospital público regional. Eu lembro que naquele período, infelizmente, o governo do estado era contrário ao projeto, o governo daquela época, né? Não vale mais a pena ficar aqui recordando detalhes disso tudo. Inclusive, naquela época nós queríamos que vamos dizer, o agente público que fosse o responsável pela obra fosse o governo do estado, porque ele é um hospital regional, então o correto na época seria isso. Infelizmente, o governador e o secretário de saúde à época eram contra o investimento, achavam que a região não precisava, e ao contrário, o tempo mostrou o quão bem estudada estava a necessidade e demanda da região e o quão necessário é o nosso HPR, que não tem nada de elefante branco, como dizia um parlamentar que criticou muito o nosso hospital. Agora, o que ocorreu depois? Quando o governador Tarso Genro foi eleito, ele assumiu o compromisso do Estado com o hospital. E agora a gestão do governador Eduardo Leite, representado pela secretária Arita nesta reunião, reafirmou o compromisso de entrar com recursos para a compra de equipamentos e também recursos para estes projetos complementares, né? Outra frente que nós estamos atuando são as vias de acesso, né, ao hospital. Ou seja, para todos vocês que estão nos ouvindo, é uma frase que eu sempre gosto de repetir quando falo sobre o Hospital Público Regional. Quero cumprimentar e dividir, né, esta grande conquista com todos aqueles que sempre acreditaram nesse projeto, porque nós enfrentamos muitos percalços do caminho e às vezes também tinha a turma do contra, né, Dorvalino, que trabalhava para boicotar o projeto. Mas felizmente a turma que queria e que trabalhou, que se dedicou, dentro da qual eu me incluo sempre com uma grande participação, porque esse é um dos projetos que eu tenho
mais carinho e compromisso de todos que eu acompanho ao longo da minha vida como deputado federal. Então, todos nós que trabalhamos muito, temos que comemorar o fato de que estamos indo para um processo de conclusão das obras, provavelmente, como eu disse, nos próximos 14, 18 meses. 11 horas e 42 minutos. Deputado Fontana, eu acho que dá um espaço ainda para a gente comentar sobre as emendas que o senhor vem destinando aqui para Palmeira das Missões e a nossa região. Então, sempre, Dorvalino, especialmente agora, né, depois do ingresso, da escolha da população do nosso prefeito Evandro, nós temos tratado das prioridades, sempre conversando com a equipe de secretários, né? Quero também deixar registrado nessa entrevista que nesta longa caminhada para tornar realidade o nosso Hospital Público Regional, nós devemos reconhecer o trabalho do prefeito Dudu, que encerrou a sua gestão quando passou a prefeitura, né, para o prefeito Evandro. E lembrar sempre de um saudoso amigo, grande prefeito de Palmeira das Missões, que, aliás, de forma muito justa, a Câmara Municipal o homenageou, definindo que o nome do nosso hospital será Lourenço Ardengue, né? Porque o seu Lourenço, à época, foi um prefeito muito corajoso, que encarou a assinatura do contrato diretamente Prefeitura-Governo Federal. Era preciso ter muita coragem para encarar aquele contrato. E ele teve, e as mudanças profundas numa cidade, num estado, no país, precisam de líderes políticos com essa envergadura que teve à época o seu Lourenço, e o vice-prefeito dele era esse outro grande amigo que tenho, que é o Nereu, aí em Palmeira. Eu estava falando sobre as emendas. O prefeito Evandro tem priorizado muito a questão de áreas de lazer e a saúde. Então eu, por exemplo, mandei uma emenda no ano passado, que foi de R$1 milhão, para não corrermos o risco de uma paralisia nas obras do HPR, que estava escasseando, né, o dinheiro que estava já depositado pelo governo federal. Então ele me pediu que agregasse esta emenda e eu a assinei com grande alegria. Depois foram assinadas recentemente, ao longo deste ano e o ano passado, emendas para construção de praça ali no bairro Fátima, 2 praças no bairro São Marcos e a revitalização da praça em frente à prefeitura, tá? Que é outra prioridade, né, definida. E eu particularmente concordo muito com isso. Acho que as áreas de lazer, elas são muito importantes numa cidade, né? Para que a cidade possa ter espaços para que as pessoas convivam, tomam seu chimarrão, levem seus filhos, passeiem com seus netos. Isso faz parte da vida comunitária de uma cidade. Tem outras emendas também para entidades assistenciais, para o Conselho Tutelar. Eu sempre digo, Dorvalino, que Palmeira das Missões é uma cidade muito importante na minha atuação política. Palmeira, aliás, me deu a honra de receber um título, né, de cidadão palmeirense. É uma cidade que me adotou como liderança política. Hoje eu tenho muitos amigos aí e eu, obviamente, também adotei Palmeira das Missões ao longo da minha caminhada política. E vamos continuar sempre trabalhando juntos e trabalhando também para que o Brasil possa encontrar um momento melhor. Sair, Dorvalino, deste momento de tantas perdas, né? De tanto desemprego, de tanto conflito, mudar a cultura política deste país. Nós estamos vivendo uma cultura de muito ódio, muita intolerância. Isto não serve para uma democracia, para que as pessoas possam viver melhor. E eu, então, ao longo desses próximos meses, vou trabalhar muito para que a gente encontre uma saída para esta crise que, do meu ponto de vista, evidente que eu sei que opiniões têm diferentes, e assim deve ser a democracia. A Rádio Holanda é um espaço democrático, aqui falam pessoas com as mais diferentes visões. Eu, ao encerrar esta entrevista contigo e com os ouvintes, deixo a minha visão.
O Brasil perdeu muito com Bolsonaro na presidência. Perdeu do ponto de vista de saúde pública, perdeu vidas desnecessariamente, perdeu empregos, assistiu ao empobrecimento da população, e nós precisamos reverter isso. Precisamos voltar a ter esperança de vida melhor, esperança de recuperação de empregos, voltar a ter investimentos como esses que aconteciam no período em que Lula e Dilma governaram o país por decisão da maioria dos brasileiros. Só basta a gente olhar no nosso entorno em Palmeira das Missões. Durante os governos Lula, Palmeira conquistou um hospital público regional, uma nova universidade federal e tantas outras coisas. Então vamos fazer um debate democrático com a população ao longo dos próximos meses, e cada um dos senhores, das senhoras que estão acompanhando esta entrevista é que vai decidir os rumos para onde deve ir o Brasil. Para a gente encerrar, deputado, chegou uma informação, uma notícia, ou um diz-que-diz, aqui pela Palmeira, que o senhor não é mais candidato a deputado federal. Confere isso, deputado? Confere sim, Dorvalino. Não é um diz-que-diz-que, né? É uma mudança de ciclo de vida, né? É muito bom tu me perguntar isso, porque se tu me permite aí uns 3 minutos, é muito bom conversar, né, com os ouvintes da Rádio Lander, que eu sei que são muitos, e muitos deles me honraram ao longo destes 6 mandatos como deputado federal, alguns talvez a 3, 4 mandatos, mas eu já sou deputado federal há 6 mandatos, e muitos me honraram com o seu voto aí em Palmeira e nesta região, né? E eu tenho um carinho, um compromisso, como disse, muito importante com todos vocês, com o nosso governo, com o nosso prefeito Evandro. Mas eu tomei uma decisão de vida, Dorvalino. São 6 mandatos como deputado federal. Antes disto eu exerci 2 mandatos como vereador de Porto Alegre. Então fazem 30 anos que eu, com muita alegria e com muita honra, sou votado e escolhido pelo povo gaúcho para ser deputado federal. E eu tomei uma decisão de viver um novo ciclo na minha atuação política. Eu não vou me aposentar da política, tá? Eu vou apoiar outros candidatos, dentre eles, eu vou apoiar todos os candidatos do nosso partido, que são meus amigos, são pessoas extremamente qualificadas, mas dentre eles eu quero destacar o Nereu, que foi nosso vice-prefeito de Palmeira e concorrerá a deputado federal, e destacar também o Alexandre Lindemeyer, que foi prefeito de Rio Grande por 8 anos, é um advogado trabalhista, uma pessoa extremamente qualificada e que convive com a minha equipe de mandato, com o grupo político que eu faço parte do dia a dia da política, convive comigo há muitos e muitos anos, e eu vou apoiá-lo de maneira decidida, né, como candidato a deputado federal. E dizer para todos vocês que os meus compromissos com Palmeira das Missões e com a construção do Hospital Público Regional vão continuar sempre os mesmos, né? Eu espero, sinceramente, digo isto de maneira muito cuidadosa, responsável, respeitando as opiniões diferentes das pessoas que estão me ouvindo, mas eu tenho uma expectativa muito grande de que o presidente Lula vai voltar a ser presidente do nosso país, e nós, portanto, teremos um diálogo sempre forte, permanente com o futuro governo do presidente Lula, para que o nosso projeto do Hospital Público Regional receba, né, os últimos retoques, recursos que precise, para que nós possamos abri-lo quanto antes. Então, eu vou continuar sempre atuando na política e na vida e ao lado de vocês, Dorvalino, mas é fato que eu tomei esta decisão de não voltar a me candidatar a deputado federal. Vai fazer falta, deputado, com certeza. Já são 11 horas e 52 minutos. Quero agradecer a sua participação aqui e deixar à disposição sempre o informativo geral da Lander UFM. Obrigado, Dorvalino. Obrigado pela tua frase de carinho, né, dizendo que eu vou fazer falta. A gente se sente bem, né, de ouvir o reconhecimento das pessoas por um trabalho que seguramente teve erros, mas onde eu procurei me dedicar sempre ao máximo, e vamos continuar nos dedicando em outras tarefas que venham aí pela frente. Um abraço grande para ti, deixar um abraço também para o Miro, para toda a equipe aí da Rádio Landel,
e para toda a comunidade de Palmeira das Missões que está nos ouvindo.